Que loucura! Só fui ali comprar um pãozinho pro café da tarde. Mas olha isso, parece que a gente está vivendo, né, tempos medievais. Tempo de peste negra. Mas é tempo de Covid, tempo de retrocesso. Mas por falar em loucura, vamos falar um pouco de saúde mental. O Papo de Subúrbio de hoje traz para vocês Hugo Fagundes, superintendente de saúde mental do município do Rio de Janeiro. Com a reforma psiquiátrica, com a luta antimanicomial, os subúrbios mudaram, esses locais de isolamento deixaram de ser locais de isolamento e foram se transformando, né? E foi criada uma rede de assistência psicossocial, que é a RAPS. E talvez o que mais representativo dessa rede toda seja as residências terapêuticas. O que é uma residência terapêutica? O que ela significa? O que ela se diferencia do manicômio? Vamos, nesse momento, escutar o Hugo Fagundes, e ao longo dessa semana a gente vai ter vários programas especiais falando um pouquinho sobre saúde mental. Por quê? Porque o 18 de maio é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Papo de Subúrbio. A saúde mental no Rio de Janeiro nasceu na periferia. O primeiro hospício, na Praia Vermelha, ocupa uma área que era absolutamente desabitada. Quando a cidade cresce para a Zona Sul, o hospício se transporta para a Zona Norte, para a colônia do Engenho de Dentro, para as colônias da Ilha do Governador, que depois seriam desativadas para a criação da base do Galeão e todo o seu contingente transferido para Jacarepaguá. De áreas de confinamento de pessoas, de áreas de segregação, quando o processo urbano vai crescendo, hoje o que a gente tem é um cenário muito diferente. É na Zona Norte, na Baixada de Jacarepaguá, que a gente tem um número maior de residências terapêuticas. O Rio de Janeiro tem o maior número, a cidade do Brasil que tem o maior número de residências terapêuticas, 91. As residências terapêuticas são uma espécie de república, são moradias coletivas, para onde vão viver aquelas pessoas que passaram anos nos hospitais psiquiátricos, perderam seus contatos familiares, perderam as suas relações sociais, perderam a juventude, perderam os dentes, perderam muita coisa da sua própria vida e efetivamente não tem para onde ir. Não há sentido de viver num hospital tendo a cidade como possibilidade de convívio, mas é necessário uma política social de suporte para os vulneráveis. Esse é um desafio para a cidade, conseguir construir esses serviços. No subúrbio do Rio de Janeiro, nas áreas periféricas, na Baixada de Jacarepaguá, em toda a Zona Norte, nós temos casas ou apartamentos, moradias inseridas no meio da cidade, no meio do convívio das outras pessoas, onde vivem pessoas com transtornos mentais. Algumas dessas pessoas são tão vulneráveis que precisam de supervisão, precisam de um cuidador. Tem algumas dessas casas que os cuidadores trabalham 24 horas. Tem pessoas durante todo o dia e toda a noite para dar suporte, para com que essas pessoas possam de fato viver na sociedade. Uma sociedade só é generosa quando ela se organiza para cuidar dos mais frágeis, dos mais vulneráveis. E esse é um avanço muito grande do Rio de Janeiro, que hoje tem 91 residências terapêuticas. É a cidade do Brasil que tem o maior número de residências terapêuticas. Há uma mudança muito grande nesse processo, porque o hospício vai se desmontando, vai se desmembrando e construindo de maneira capilar um conjunto de unidades, que muitas delas funcionando 24 horas, 7 dias na semana, para poder dar conta, para poder acompanhar as necessidades daquelas pessoas que têm transtorno mental ou aquelas pessoas que têm um sofrimento agudo que precisam de um suporte. Também houve um crescimento muito grande no SUS do Rio de Janeiro da atenção primária e uma ligação muito próxima da atenção primária
com a atenção psicossocial. Isso faz com que se acompanhem pessoas, se busquem uma postura de dar suporte, de seguir os vulneráveis, de dar o acolhimento para as suas necessidades. Essa área da cidade representa a região mais populosa, com grandes bolsões de vulnerabilidade. É muito importante que a gente possa compreender a necessidade de que só se constrói uma sociedade plural, solidária, só se constrói uma democracia verdadeira se minimamente a gente garantir algum suporte social, alguma qualidade de vida, algum acompanhamento das políticas públicas para as populações vulneráveis. Isso envolve o cidadão comum que precisa compreender o seu vizinho de condomínio, que por vezes grita de noite, se sente apavorado com certas coisas, pela sua fragilidade, pela dificuldade de viver na cidade, assim como compreender que não existe nenhuma sociedade que seja de fato justa se ela não tratar de forma igual, de forma respeitosa, lidando com o outro como se fosse nós mesmos ou como se fosse uma pessoa da nossa família, de maneira a garantir que todos os recursos da cidadania, todos os recursos da cultura, da educação, do lazer, da convivência, enfim, possam estar disponíveis para todas essas pessoas. Todo ano, o subúrbio consegue dar uma demonstração de toda a sua força de integração, de toda a sua força de convivência democrática. Quando no Carnaval, grupos enormes de pessoas, moradores da zona norte do Rio de Janeiro, se juntam aos egressos dos hospitais psiquiátricos, pessoas com transtorno mental, pessoas internadas no Engenho de Dentro, e todos vão para a rua brincar no bloco Loucura Suburbana. Essa é uma expressão muito clara de um Rio solidário, de um Rio democrático, de um Rio cidadão.